Olá, extraordinário! Estamos de volta aqui com mais um episódio incrível que vai agregar muito conhecimento, muita sabedoria na sua vida pessoal, profissional. O assunto hoje que nós vamos abordar é um assunto que está na esfera de todo ser humano. Ele tendo consciência ou não, não é isso, Wender? E hoje, eu e o Wender vamos tratar de um assunto que hoje está um pouco assim deturbado, né? E tem crescido muito de forma negativa esse assunto que é a espiritualidade. Mas antes disso, nós estamos com uma novidade. O meu, o seu, o nosso podcast está com um parceiro. É isso mesmo. O Instituto Chai é agora o nosso parceiro aqui do podcast Além dos Limites. Então, você que busca formação, treinamento, capacitação, o Instituto Chai é o lugar certo para você e para sua empresa. Mas vamos, Wender, ao que realmente importa, esse assunto tão polêmico que hoje está tão deturbado, que é a espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Wender, ao episódio número 10. Muito bom dia, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E quando além dos limites, nós vamos um pouco mais aqui no limite do assunto espiritualidade, né? Por um lado, nós estamos muito felizes, muito contentes, porque muitos cristãos estão se posicionando, né? Muitas pessoas boas, espirituais, estão se posicionando no mercado, se posicionando nas redes sociais para falar do avivamento, para falar de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, tem um lado negro, né? A qual muitos não conseguem dividir, não conseguem trazer a clareza do conhecimento para cada um. E, claro, está machucando muitas almas, muitas almas. E hoje, Wender, nós vamos falar, né, de Jesus Cristo, não somente no âmbito religioso cristão, mas também Jesus Cristo como um personagem histórico que ele esteve aqui na humanidade, né? E isso é registrado no livro histórico, né, Bíblia Sagrada, né? Então, Jesus no âmbito histórico, né? Ele foi uma pessoa que passou aqui por essa terra, por essa humanidade, né? Deixou o seu legado, deixou a sua mensagem. E no âmbito espiritual, no âmbito de cunho religioso, é o Filho do Deus Altíssimo, é o Filho do Criador do Universo, é o Filho que Deus enviou para que todo o que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vamos tratar, né, nos dois âmbitos, tanto no âmbito histórico, literário, tanto no âmbito cunho religioso e espiritual. Wender, trazendo agora essa questão, na sua opinião, no seu entendimento, o que é nascer de novo em Cristo? O que é nascer de novo? Nascer de novo. Lá em João 3,3, tem um versículo muito forte que fala bem assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que eu posso trazer, né, com o meu nível de conhecimento espiritual, né? Não é você nascer dentro do ventre de sua mãe. É você nascer de novo, é você abrir a tua consciência que Cristo, né, Jesus Cristo, foi, né, para alguns apenas um personagem, mas que Jesus Cristo, ele vive hoje. E o que você precisa estar atento? Porque ele foi direcionado o Espírito Santo dele. Quando fala nascer de novo, é você receber esse Espírito Santo e viver algo novo na sua vida. Hoje, eu vivo algo novo com Cristo Jesus. Algo que muitos, né, traz um conhecimento, traz ali uma barreira gigante e não consegue ter esse acesso, né? Não acreditam, porque não vive. Então, o nascer de novo, né, no meu conhecimento que eu quero trazer para vocês, é você se permitir aceitar, deixa Jesus Cristo entrar na sua casa, deixa Jesus Cristo entrar na sua alma.
Deixa Jesus Cristo, o Espírito Santo estar dentro da sua casa. Né? E também tem o nascer de novo, que é você, né, se batizar, né, nascer de novo. Então, quando você se permite, né, desce as águas e se batiza, você aceitou. Tipo, você fez, né, pro outro lado, ele chama de pacto, mas você ali aceitou, né, Jesus Cristo como o seu salvador, alguém que você vai viver com ele 24 horas. Então, eu quero convidar você, né, que está assistindo, que está ouvindo o podcast, Além dos Limites. Você que está no Spotify, deixa eu falar para você, Jesus Cristo vive. E aqueles que vivem nele e ele vive com você, você não tem noção. Deus te revela os próximos passos. Deus te traz clareza de muitas coisas. Às vezes você está prestes para cair num buraco gigante. Alguém que está fazendo a tua armadilha, ou alguém que está perto de você. O Espírito Santo mostra para você. Então, até para me trazer esse podcast hoje, né, evangelizando, trazendo Jesus Cristo para você, eu tive retaliação até esse momento. Se eu tô com um cara aqui de baqueado, é retaliação. Por quê? O mundo espiritual é uma briga, é uma guerra o tempo todo, né? E a todos aqueles que se posicionam, aí que apanha mesmo, mas vale a pena, porque é o que faz sentido hoje. É o que faz sentido, é o que queima o nosso coração. Não faz mais nada mais nessa terra faz sentido se você não for falar de Jesus Cristo. E acrescentando a sua fala, Wender, né? Como você colocou, nascer de novo. Dentro da religião do cristianismo, né? O nascer de novo, né? Significa descer as águas, né? Então, dentro da religião do cristianismo, tem esse ato, né, vou colocar aqui, ritual, né, um ato profético, né, é um ato de autoconfirmação de que você realmente está fazendo um pacto, né, como você colocou, com a pessoa, né, de Jesus Cristo. E esse ato é o batismo, né, que é descer as águas, né, por imersão ou por aspersão, dependendo da doutrina, né, da igreja. Mas, Wender, trazendo nessa linha de raciocínio, assim, qual que é a diferença da pessoa ter uma religião, né, e ela ter um relacionamento com Jesus Cristo? Para mim, Reis, religião, né, eu tive 2 Jesus Cristo na minha vida. Por que, Reis? Porque o primeiro, eu não poderia jogar bola, eu não poderia assistir uma TV, eu não poderia, né, muitas coisas. Para mim, era pesado. Para mim, era pesado servir a Deus. Foi que é um peso, é um jugo. Que Jesus Cristo é esse, que é difícil. Tudo vai te condenar, tudo você vai estar no pecado, tudo você está nas trevas de Satanás. Por quê? Porque eu fui ensinado assim. Então, para mim, por isso que a importância da comunicação do pastor, comunicação do cooperador, comunicação do líder religioso, né? A importância dele estudar a Bíblia. Trazer clareza. Porque se você não traz clareza, para mim, né, eu ia jogar bola, quando eu via a caminhonete do meu pai, eu saía correndo. Cadê o goleiro? Estava atrás da casa escondido para não apanhar. Né? Poder empinar a bicicleta lá, que o comprador de ovos já tirava minha liberdade. Então, tipo assim, aconteceu uma briga lá, né, na vida do meu irmão, né? Realmente, tem que ter essa disciplina, né? Mas, né, expulsar a pessoa. Então, tipo assim, para mim, num nível, para mim, Jesus Cristo, Deus, era muito difícil. Depois eu comecei a estudar, entender sobre a graça, entender. Aí eu olhava Jesus Cristo, né, ajudava um, perdoava o outro. Não, não faz isso, não faz aquilo. E eu fui trazendo clareza que a graça, nós já estamos na graça, nós já vivemos a graça. E que agora nós devemos buscar, né, se policiar, né, para a gente evangelizar, falar de Jesus Cristo. Né? Também eu vim de uma religião, por exemplo, que, né, sair anunciando as pessoas na rua, por exemplo, né, era bem pouco. Né? E eu sempre me queimava meu coração. Não, eu não quero evangelizar, as pessoas estão em outra igreja.
As pessoas que já estão em outra igreja já estão servindo a Deus. Tem que evangelizar quem está no presídio. Então, desde 2012 eu fui para presídio evangelizar, tocar. E hoje eu vejo, né? Hoje a gente vai debaixo do fundo, debaixo de viaduto, pessoal na rua, semáforo, tem que falar de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje não têm a felicidade, estão buscando felicidade em bens, em algo. Né? Tô vendo os pessoal aí até mesmo entregando terno, blazer para as pessoas. Isso não é felicidade. Felicidade é encontrar Jesus Cristo de verdade. Então, um lado, como você trouxe a pergunta, religiosidade, né, trouxe esse peso. Hoje o Cristo, né, Jesus Cristo, né, é muito gostoso viver com ele. É muito bom. E acrescentando, Wender, a sua fala, né, para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelo Spotify ou aqui pelo canal do YouTube, hoje o que você trouxe no início da sua fala, que ter esse relacionamento, né, com Jesus Cristo, era um peso, porque você tinha na igreja, né, onde você estava inserido, tinha muitas regras, muitos dogmas, né, te limitava muito, né, nada podia, e se fizesse, iria para o inferno. Então, a gente vê hoje, muitas pessoas, elas estão aprisionadas em crenças, estão aprisionadas com traumas religiosos. Então, a gente está vendo hoje muita aversão, né? Então, quando você vai falar de igreja, você vai falar de Jesus, as pessoas estão com aversão, não querem ouvir, não querem saber. Está crescendo muito essa questão de apostasia, né? A apostasia está crescendo muito, então está havendo evasão, né, das igrejas, mas é por essa questão de regras, doutrinas humanas, né? Porque a palavra, lá no livro da Bíblia Sagrada, diz, né? Jesus mesmo proferiu, vinde como estás, né? E um ponto que você disse aqui, que as pessoas têm buscado nas coisas, né? Têm buscado no mundo, têm buscado satisfazer um vazio que carregam dentro de si, né? Preenchendo com coisas, comprando casa, comprando carro, comprando roupa, comprando maquiagem, indo lugares e muitas vezes se endividando e não tendo aquele saciamento almático, né? Aquele saciamento da alma. O que você pode falar a respeito dessas pessoas que têm buscado no externo, que têm buscado em materiais? Certo. E olha só aqui, quando fala a diferença do relacionamento, né, com religião e relacionamento com Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Então, quando você entende, né, que hoje tem essa briga entre os né, quantas vezes eu sentei em mesa, pastores ali, né, discutindo quanta cabeça que eu tenho, quanta cabeça que falta, né? Então, realmente as regras ali é para segurar a pessoa ali, para ver se a pessoa realmente está firme contigo ali. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência que a verdadeira religião é essa, cuidar das viúvas, né, das viúvas, dos órfãos, e também, né, se guardar da corrupção, isso é muito forte, né, Lais? Você tem experiência, né? Quantas propostas que nós recebemos, né, no mercado financeiro para mexer com coisa errada, corrupção, não faz sentido, não faz sentido. Então, viver com Jesus Cristo de verdade é isso, né? Ver uma criança, ter um sonho, investir na criança, né? A viúva, né? Tem que tomar cuidado das viúvas, que tem umas viúvas aí ligeiras, né? Então, o que acontece? Viver com Jesus de verdade é isso. É transparência, tá? Muitas pessoas estão se perdidas, igual a Liza disse, né? Estão apostasia, né? Por quê? Porque está vivendo muito isso, muitas brigas, né, entre líderes por causa de cabeça, por causa de membros, né? E enfim, tudo é questão de foco de resultado e no final, né, financeiramente. Então, hoje a gente entende, sabe separar muito bem tudo que tem
todo propósito que tem proposta no final, não é de Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio na terra, ele evangelizou, pregou, sem focar em casa, sem focar em nada, veio 100% pro propósito. E então, ele falou, recebei de graça, então dai de graça. Isso mesmo, Wender. E hoje a gente vê assim que realmente a questão da fé, as pessoas estão decaindo da fé, né? Realmente é a apostasia, o engano, o trauma religioso, né, que grande parte das pessoas tem enfrentado dentro das comunidades religiosas onde elas estão, independentemente do nome, né, da denominação. Isso tem ferido muitas almas. E algo que muda, né, Wender, que transforma a vida de uma pessoa é a autoconsciência do perdão, né? De você liberar o perdão e saber que você tem o perdão de Deus, né? E como que essa pessoa, Wender, né, que tá passando por esse trauma religioso, né, tá decepcionada, frustrada, até mesmo jogando a culpa em Deus, que a culpa é de Deus, né? Então, como que essa pessoa pode ter uma vida completamente transformada, ela tendo essa consciência do perdão divino? O perdão, né, tem aqui Isaías 1,18, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha só, olha como isso é forte, né? É aquela questão, né? Às vezes eu vejo muitas almas sendo mortas, tá? Sendo mortas, almas sendo mortas dentro das igrejas. Principalmente nas igrejas que são mais rígidas, né? Como hoje existe, né, o homicídio físico, né? Homicídio físico, existe o homicídio espiritual. É a mesma coisa. Então tem muitos líderes que estão focando tanto em seus cargos que perde a alma, mas não perde o seu cargo. Outros líderes perdem, né, o dinheiro ali da igreja, pode cair né, um pouco mais ali o financeiro da igreja, mas não vai mais, não tá, às vezes nem se preocupa com a alma. Então o que acontece? Às vezes, né, entra uma pessoa de fora, não é da tua igreja, pede uma cesta básica porque está passando uma situação muito difícil. Tem pastor que fala, você é da minha igreja? Não, primeira vez que vem aqui. Então, não consigo, porque é mais para nossa igreja. Então, tipo assim, né? E perde uma alma às vezes. Não é que é porque a pessoa está vindo lá porque é por necessidade, só por necessidade. Mas às vezes uma cesta básica dessa, vai lá fazer uma visita. Às vezes, talvez, não consegue a cesta básica, mas peraí, vamos lá na sua casa agora. Pega o endereço, vai lá, faz uma oração para Deus abençoar a casa da pessoa, abençoa a geladeira, abençoa o cômodo, para que a pessoa vê aqui, né? Eles não pode ajudar, mas vieram aqui. Não, muitas pessoas estão nem preocupadas. E outros, né, que tem tanta regra dentro das igrejas, que perde o cargo, não perde o cargo, perde a alma, mas não perde o cargo, né? É homicídio de alma, gente. Então, o perdão, olha só, né? Jesus Cristo, nós estamos na graça, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Ele já te perdoou, na verdade, né? E às vezes você está vivendo no peso de um erro que você teve, um pecado que você teve, que você está falando assim, meu Deus, eu agora vou para o inferno. Por quê? Porque a religião colocou isso na sua mente. Pode tirar, porque isso é do homem, tá? Olha só, se o homem tem o poder de julgar, a palavra de Deus coloca bem assim, que ele está acima de Jesus Cristo, porque o único que pode julgar é aquele que está no trono. Então, quem pode julgar? Quem está no trono. E se o homem está te julgando, ele quer ser maior que Deus? Ele está lascado, porque Jesus Cristo vai pegar ele de jeito. Então, você que está uma alma afastada de igreja, não olhe para a igreja, não olhe para cooperador, não olhe para ancião, não olhe para líder religioso, não olhe para pastor, olhe para Jesus Cristo. Mas o ambiente de igreja é importante você estar.
Por quê? Porque vai aumentando cada vez a tua fé, a tua espiritualidade. E tu vai estudar mais a palavra mais profundo, tu vai entender a clareza. E muitos erraram, muitos estão errando ainda. Eles não têm essa consciência. E tudo bem, daqui 20 anos eles vão ter, meu Deus, né? Igual eu tenho um exemplo do meu pai, né? Meu pai evoluiu muito, melhorou muito, né? Então, hoje eu amo mais meu pai agora do que antes. Por quê? Porque ele também falou, Wendy, foi assim que eu aprendi. Também, o meu pai não tem culpa, porque ensinaram ele dessa forma. Então, eu sou muito feliz ao meu pai, porque ele sempre foi de igreja, né? Sempre pregou mais de 30 anos, e eles vêm evoluindo. Agora, tem gente que não evolui. Sim. Wender, estamos chegando já à reta final. Passa tão rápido, né? Eita. E pra gente encerrar, né, esse episódio aqui, em suma, Wender, qual que é o propósito da nossa vida? Qual que é o propósito da vida humana? Aqui, ó, dentro da palavra de Deus, Eclesiastes 12:13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ponto. Esse é o nosso propósito. Então, qual é o propósito da nossa vida, né? É temer a Deus. E muitas pessoas acham que o propósito, né, é vender. Acha que um propósito é você ser empresário para você ajudar outras pessoas. Opa, tudo bem, vamos lá. Resumindo, 100% do propósito verdadeiro é aquele que não tem proposta. Então, agora, se você vai ter um mentor, né, um mentor que é cristão ou um mentor que é um ateu, ele sempre vai trazer as palavras dele e as, né, linhas de raciocínio deles como ateu. Cristão, se você pegar um mentor cristão, ele sempre vai trazer. Eu faço oração com o meu time de venda. Para quê? Para levar eles a ter essa experiência espiritual com Deus. Mesmo que uns não querem, tudo bem. Então, o meu propósito, o nosso propósito é temer a Deus. E claro, evangelizar, anunciar isso para todas as nações, para todas as tribos, para todas as almas. Porque Jesus Cristo está breve para chegar, para buscar a sua igreja. E nós precisamos anunciar. O avivamento está aí. Então, Jesus Cristo, né, Deus é o nosso propósito único e o verdadeiro e fiel. E acrescentando a sua fala, Wender, no livro, né, Bíblia Sagrada, ele fala que o propósito, né, da criação, né, é para adorar a Deus. Então, todo ser que vive, todo ser que respire, louve a Deus, ou seja, toda a criação, né, desde a natureza, as águas, os animais e o homem, né, foi criado para adorar a Deus, para prestar culto e adoração somente a Deus. E nós estamos vendo, né, para quem está apercebido, né, para quem está acompanhando toda a geopolítica, né, toda a movimentação geopolítica. Recentemente, antes de ontem, né, tivemos, né, Donald Trump com o Netanyahu, onde numa reunião lá na Casa Branca, né, na Casa Branca, vai acontecer o acordo de paz. Então, aquele acordo de paz que gerações e gerações vinham buscando lá no Oriente Médio, com a Palestina, com o Hamas, Hezbollah e toda aquela região ali, esse acordo de paz vai acontecer. E nesse livro, né, Bíblia Sagrada fala que quando houver, né, paz, né? Quando disserem que haverá paz e segurança, virá repentina destruição. E também estamos vendo no campo da ciência aí esse cometa, né? O 3I Atlas. É um cometa que vai passar pela trajetória aqui da Terra, né? E vai em direção ao planeta Júpiter, vai passar próximo ao Sol. Então, é um cometa que está gerando muita movimentação no campo científico entre os astrônomos, né? Que é um cometa que está vindo com muita força, muita velocidade, e ele não está vindo sozinho. E aí já tem alguns campos de estudo, né? Que eu tenho acompanhado de alguns teólogos, né? De outros pesquisadores do cunho religioso, judeus e não judeus também, que esse cometa, né, que todo cometa, ele é um anjo mensageiro. Então, tem alguns estudiosos, né,
que está falando que esse cometa 3 Atlas é um anjo mensageiro que ele está trazendo, anunciando a mensagem do fim, né? Que é o cumprimento do livro Revelação, que é Apocalipse. Mas isso vai ficar para um próximo episódio. Quero muito agradecer ao Ender por estar aqui, né? Dividindo comigo o microfone nesse episódio incrível, que foi o episódio número 10. Extraordinários, chegamos ao fim desse episódio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não está nos acompanhando lá no Spotify, então acesse o seu Spotify, baixe aí no seu celular e comece a ouvir, maratonar todos os nossos episódios, que eu tenho certeza que todos que já estão acompanhando já estão vendo a diferença na sua vida. Porque esse podcast, a proposta é levar mudança de mentalidade e transformação na sua vida. Extraordinários, lembre-se que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Até a próxima. Até a próxima.